Natal! Hoje eu vou ensinar para vocês as famosas empanadas argentinas. É basicamente um pastel assado e faz muito sucesso por lá. Vamos aos ingredientes? 250 gramas de carne moída, 2 dentes de alho, meia xícara de chá de pimentões, 3 colheres de sopa de milho, 250 gramas de farinha de trigo, meio tomate picado, 5 azeitonas picadas, 50 gramas de margarina sem sal, 1 ovo cozido, 2/3 de xícara de chá de água, sal e pimenta a gosto. Eu vou começar preparando o recheio para ele poder esfriar. Esse recheio é uma sugestão, você pode fazer o recheio que você quiser, desde que ele não seja muito úmido, porque senão pode danificar a massa da empanada na hora de assar. Vou adicionar aqui um alho, mas você também pode adicionar cebola, se você quiser. Refogar aqui rapidamente. E eu vou adicionar a carne moída. Se você quiser, pode trocar a carne moída por frango também, que fica muito bom. Eu vou temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino, vou misturar um pouquinho para incorporar bem os sabores. Ainda com a carne crua, eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Então aqui eu tenho o tomate, ele tá sem semente, as azeitonas, pimentão. Eu tô usando de 2 cores, mas você pode usar uma só. Vou deixar essa carne fritar e amolecer um pouquinho o pimentão e o tomate. Agora que já cozinhou e a água já secou, eu vou adicionar aqui um pouquinho de salsinha, o milho e o ovo cozido, que não pode faltar nas empanadas. Misturar mais um pouquinho. E agora eu vou deixar esse recheio esfriar enquanto eu preparo a massa. Eu vou começar a preparar a massa das empanadas. Existem várias versões, mas essa foi a mais fácil que eu achei e fica muito gostosa. Então eu vou adicionar aqui a farinha de trigo, a manteiga, ela está em temperatura ambiente, e você pode usar também margarina, dá super certo. E eu vou amassar igual a gente faz quando vai fazer massa de biscoito para torta, sabe? Vai ficar uma farofinha. Minha manteiga se desfez inteira. Agora eu vou começar a adicionar a água. É bom adicionando aos pouquinhos para você sentir o ponto da massa. Então vou adicionar aqui um pouquinho e vou misturando. Eu também vou adicionar aqui um pouquinho de sal. Se você não salgar muito a sua massa, dá para você fazer também com recheio doce. Adicionando mais um pouquinho de água. E vai mexendo até dar o ponto. A massa ela tá quase no ponto, eu preciso dar uma boa sovada nela, então eu vou tirar da vasilha e vou colocar na mesa. Vou polvilhar aqui com um pouquinho de farinha de trigo para a massa não grudar. E vou trabalhar aqui a massa até dar o ponto. A hora que a massa parar de desgrudar da mão, já está no ponto. Então agora é só abrir para poder fazer as empanadas. Eu vou dividir a massa aqui em 2 para poder abrir a massa melhor. Então vou fazer aqui uma bolinha, polvilhar um pouquinho só de farinha e vou abrir a massa com rolo. Se você não tiver o rolo, você pode usar uma garrafa, tá? Quando você estiver trabalhando com massa e for abrir ela com um rolo, lembra de nunca é você que vira, é sempre a massa. Então você vira a massa e não o corpo. Assim você consegue abrir ela de modo uniforme. Eu já abri a massa, ela tem que ficar bem fininha, tá? É uma característica da empanada. E eu vou usar essa tigelinha para cortar um círculo. Vou usar aqui uma faquinha. Essa massa rende cerca de 6 empanadas, mas isso vai depender do tamanho que você fizer. Agora é só tirar o excesso de massa. Agora eu vou adicionar aqui um pouquinho de recheio. Não pode adicionar muito, tá?
E se você quiser, você pode adicionar queijo ou requeijão cremoso. Mas eu aconselho que não exagere muito, porque senão pode danificar a massa na hora de assar. Agora é só fechar aqui. Ajeitar as pontas. Se você quiser, você pode fechar com um garfo ou dar umas beliscadinhas e ir trançando para ficar bonitinho. Só você beliscar e voltar. Agora é só você fazer todas as suas empanadas para depois a gente colocar na forma e levar para assar. Agora é só colocar a empanada numa forma untada, pincelar com uma gema e eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até dourar. E aproveite! A minha empanada ela é de frango com requeijão, mas o namorado experimentou a de carne e aprovou, né? É. E agora vamos lá!